E a gente continua falando sobre esse assunto, como o Renato acabou de informar. Rafael Warnock é o primeiro senador negro da história da Geórgia. E outro democrata, Jon Ossoff, também está na frente em uma disputa acirrada com o republicano David Perdue. Os democratas já têm maioria na Câmara dos Representantes e, se levarem também o Senado, abrirão caminho para Biden aprovar leis e projetos no Congresso sem a resistência dos senadores republicanos, que atualmente ainda tem a maioria na casa. Mas para a gente entender melhor sobre toda essa questão, eu converso agora com Manuel Furriela, professor de Relações Internacionais da FMU. Oi, professor, boa tarde para o senhor. Obrigada por nos atender mais uma vez. Boa tarde. Professor, por que está repercutindo tanto essa votação na Geórgia para o Senado? É porque é por conta de um voto, né, de um último senador aí a ser eleito, é que nós vamos conseguir visualizar se o Partido Democrata, o partido do Joe Biden, do candidato eleito para a presidência dos Estados Unidos, se esse partido terá ou não a maioria na representatividade partidária no Senado, já que na Casa dos Representantes, que seria o nosso equivalente à Câmara dos Deputados, essa maioria já é consagrada, já confirmada para os democratas. Isso facilitará muito o governo de Joe Biden, já que o poder legislativo nos Estados Unidos ele é muito mais forte, inclusive, do que é no Brasil. No Brasil, nós temos um sistema presidencialista, onde o presidente da República ele detém muitos mais poderes do que nos Estados Unidos. Então, o poder legislativo americano, por conta de ser tão forte, ele faz com que o presidente eleito tenha que se compor, se organizar para conseguir aprovar os seus principais projetos perante as duas casas do Poder Legislativo. Então, será determinante para o sucesso da gestão do Biden a conseguir os votos, a maioria dos votos, a maioria dos componentes do Senado americano. E aqui também vale um lembrete, uma informação sobre outra questão peculiar, né, do Senado americano, é que a presidência da Casa do Senado ela é detida pela figura do vice-presidente, no caso da vice-presidente dos Estados Unidos. Então, tendo aí uma composição favorável de maioria, né, dos senadores a seu favor, e já tendo, como já tem, a figura da presidência da Casa detida pela sua vice-presidente, ou seja, também aí no controle democrata, isso assegurará, com certeza, a facilitação da aprovação de projetos que são cruciais para o sucesso ou para o projeto de gestão do candidato eleito Joe Biden. O professor, o que a gente sabe é que a Geórgia é um estado tradicionalmente republicano. E ter essa reviravolta de estarem sendo eleitos democratas, né? Porque agora essa disputa com John está bem acirrada. Por que teve, então, essa troca de ideologia? O que aconteceu por lá? Bom, este ano ele é um ano atípico para as eleições mundo afora, principalmente para os Estados Unidos, o país mais importante, a grande potência, e com eleições presidenciais e para o Senado justamente neste ano. Então, é um ano crucial, né, para a gente analisar. Os efeitos todos que tivemos durante este ano que mudaram, deram uma reviravolta, inclusive levaram Donald Trump a não ser reeleito, já que a tendência, se a gente analisar o ano passado e principalmente o comecinho deste ano, por conta, né, da economia americana estar aí a todo vapor, desemprego baixíssimo, a chance de Donald Trump ser reeleito era enorme. E ele não foi. Como a gente bem sabe, acabou sendo, né, o candidato democrata. Então, eu acredito que os mesmos efeitos que levaram a essa reviravolta da eleição presidencial também levaram à mudança na tendência das eleições estaduais com reflexo nacional, né, como é o caso aí dos senadores que são eleitos, cada estado elege 2. Então, os efeitos que eu acredito que são os principais são o da pandemia, que trouxe uma alteração muito grande, né, no perfil, né, na intenção, nas decisões dos eleitores em todos os pleitos realizados, o caso do Senado é um deles,
e também outros, né? Você teve aí um acirramento de questões raciais, também é uma outra questão que não é tão forte em termos eleitorais como foi a pandemia, mas é um ponto importante. Então, eu acredito que esses fatores fizeram com que houvesse uma mudança, e é bem provável que seja uma questão somente para este ano de epidemia, ou seja, uma questão atípica no processo eleitoral. E os senadores vieram na esteira dessa mudança que já foi sentida por Donald Trump e também aí no caso das decisões dos pleitos estaduais. A gente sabe que nos Estados Unidos, né, o esquema das eleições, das votações, é bem diferente do que acontece aqui no Brasil. Mas em relação ao presidente ter maioria no Congresso, é parecido com o que acontece aqui no Brasil? É importante por lá também? Sem dúvida. No Brasil, né, você tem várias distinções, né? A primeira delas é que nós temos uma composição partidária de cerca de 40 partidos e uns 35, 36 partidos têm representação perante o nosso poder legislativo, ou seja, deputados e senadores. Então, você não tem no Brasil, nem nunca terá tão cedo, não terá tão cedo, né, um presidente da República cujo partido que lhe dá sustentação também lhe traga a maioria de deputados ou senadores, ou dos dois. Então, você tem uma diluição no universo de partidos que não tem nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, praticamente todos, né, os senadores e deputados ou são republicanos ou democratas, e você tem algum resultado residual que nós chamamos aí de independentes. Tanto é que no Senado só são 2 independentes dentre, né, todos os senadores americanos. Então, você tem uma divisão praticamente sempre por 2. E sempre, mesmo que o presidente ele não tenha a maioria no Senado ou na representação, no que seria o equivalente nosso à Câmara dos Deputados, ele sempre tem algo próximo disso, né? Então, você acompanha isso tradicionalmente. E também é muito tradicional nos Estados Unidos que o presidente tenha a maioria pelo menos em uma das 2 casas. Então, é uma questão distinta à brasileira, principalmente por essa diluição toda em muitos partidos, como nós temos aqui no Brasil. Mas também por conta do poder legislativo americano, ele ter muito mais prerrogativas, muito mais poderes de decisão do que tem o sistema presidencialista brasileiro, onde a figura do presidente da República tem muitos poderes. Então, a composição aqui é um pouquinho diferente. E acaba tendo que ter, no caso brasileiro, o presidente eleito, que compor-se com muitos partidos para chegar à maioria, tanto numa casa quanto na outra, e também como estamos tendo agora no Brasil, né, estamos às vésperas da eleição do presidente, da Câmara dos Deputados e do Senado. Aqui no Brasil a gente vai ter agora logo em fevereiro. Então a gente já verifica que o presidente ele tem que se compor com muitos partidos para chegar nisso. No caso dos Estados Unidos, não. Quando há, por força do voto eleitoral, já uma maioria consagrada numa das casas, né, por conta de levarem os republicanos ou democratas a maioria, você já tem desenhado se o presidente terá ou não essa maioria. E no caso dos Estados Unidos, há uma grande chance, né, de Joe Biden ter a maioria também no Senado. Agora, para fechar, professor, falando sobre as eleições para a presidência, estão sendo contados hoje pelo Congresso os votos do Colégio Eleitoral, a etapa final que confirma a vitória do democrata Joe Biden. A posse está prevista para o dia 20 de janeiro. Na opinião do senhor, o Donald Trump vai se dar por vencido ou ainda vai insistir nessa possibilidade de fraude? Eu acredito, né, que esse discurso do Donald Trump ele já perdeu o seu momento, né? Eu acredito que foi um erro dele ter começado com esse discurso a partir do momento que a margem de votos de diferença entre ele e o Joe Biden ela já era representativa e ele precisava reverter em pelo menos 5 estados o resultado. Então, mesmo que a gente conclua, né, que houve fraude em algumas votações, né, que foi o principal argumento que ele utilizou, e que ele precisaria recontar em alguns estados, porque a margem seria pequena, né, de diferença a favor do Joe Biden, você precisaria mudar o resultado em 5 estados.
né? Então, como o sistema lá é por delegados, votação indireta, você tem aí por cada estado essa decisão. Então, veja só, fizeram comparação com, por exemplo, o ano de 2000, né, onde você teve um processo eleitoral disputado por Al Gore e George Bush filho, onde era um estado onde havia diferença. E houve uma recontagem e isso acabou levando o George Bush a ser eleito e o processo se encerrou. Então, não há mais, na minha opinião, força para qualquer argumento que ele traga para mudar um processo, uma votação em 5 estados com argumentos que não têm sido aceitos pela justiça americana. Então, eu acredito que agora é o momento, sim, de Donald Trump tem aí seu estilo, a gente entende que é um político, não é? Que tem uma trajetória, um estilo que o levou a ser eleito 4 anos atrás, a gente não pode desmerecer, e que ele teve muitos votos mesmo neste ano, ele tem um capital político importante, mas agora eu acho que é o momento dele buscar um discurso dentro do estilo dele para reconhecer essa derrota, porque ela já está esvaziada, né? Ele não tem argumentos fortes para sustentar qualquer contraposição à eleição de Joe Biden. Então, eu acredito que ele vai buscar nos próximos dias, né, dentro dessa lógica política que ele tem, do estilo que ele tem, né, que a gente tem que entender cada político da forma como se apresenta, buscar um discurso aí de algum tipo de saída para ele reconhecer, porque não há mais nenhuma sustentação contrária à eleição de Joe Biden. Inclusive agora, professora, a contagem começou por volta das 3 horas da tarde aqui no horário de Brasília. Manifestantes já estão cercando o Congresso e parece que há um princípio de confusão. O Jovem Pan agora está acompanhando toda essa situação. Mais tarde a gente atualiza todos vocês. Eu te agradeço, professor, pela entrevista mais uma vez. Ótima tarde para o senhor. Eu que agradeço, um ótimo ano de 2020 a todos todos os jornalistas da Jovem Pan e todo o seu público. Amém, para nós. Obrigada.